Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro desse curso, dessa trajetória que está sendo muito, muito bacana para todo mundo. Estou gostando muito de cada comentário de vocês que estão dizendo que está sendo útil, que está sendo um tema importante. Eu fico muito grato por você estar participando. E agora a gente começa com esse nosso quarto encontro. Também trazemos um tema muito, muito importante, não só dentro do ensino de geografia, mas com todas as áreas, com todos os alunos. É um tema que abrange ao todo e não se limita a apenas um grupo, como eu estava comentando agora com a nossa super convidada. Então, também quero aproveitar dar boa noite para essa nossa convidada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aceitando esse convite, né? Colaborando com o seu conhecimento. E gostaria que passar a palavra e que se você pudesse se apresentar, falar mais sobre você, mais sobre sua formação, seus conhecimentos, para a gente começar de fato a estar abordando o conteúdo. Boa noite, Legal. doutora. Então, boa noite, Bruno, boa noite a todos os convidados, né, todas as pessoas que estão entrando. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, né, falar sobre educação. Educação é a minha paixão, eu amo ser educadora, eu sou pedagoga, eu amo trabalhar, amo sala de aula, então eu acho que vai ser um momento muito produtivo para a gente. E eu sempre gosto de estar compartilhando, compartilhar ideias, é maravilhoso. Muito obrigada mesmo pelo convite. Então, eu sou Nossa, pedagoga, tenho mais de 15 anos de formação na pedagogia, sou psicopedagoga, também já atuei em consultório e também sou fisioterapeuta, né? E já trabalhei com todas as faixas etárias, né? Em todas as áreas, desde os bebezinhos até o ensino médio, curso técnico e pós-graduação também. Então, eu acho que vai ser bem bacana, que a gente vai poder conversar sobre várias áreas, sobre várias faixas etárias, relacionando a psicomotricidade, a educação corporal, nesse período de pandemia, né? O que a psicomotricidade e a educação corporal pode ajudar nesse período de isolamento social. perfeito. Como a senhora, a doutora já especificou certinho, nosso tema de hoje é psicomotricidade e educação corporal em tempos de pandemia. Lembrando, e começando como ponto de início, doutora, vamos esclarecer certinho aqui para os nossos alunos, né, e também para os nossos pais que acompanham nosso curso, começando com a pergunta simples: o que é psicomotricidade? Então, assim, a psicomotricidade, ela tem como objeto de estudo o corpo em movimento e a externalização desses sentimentos, né? Através de uma via corporal, de uma forma interna ou de uma forma externa, né? Então, não tem aquele ditado, o corpo fala, então realmente o corpo fala. E a psicomotricidade, ela está muito relacionada a isso. Então, ela vem justamente para mostrar o quanto a nossa expressão corporal ela tem toda uma simbologia e a partir dessa simbologia que a gente pode estar ali auxiliando e externalizando emoções que podem ajudar tanto no contexto educacional, no contexto profissional, relacionando isso já com adultos, né? E no contexto pessoal mesmo. Né? Vale também lembrar, pessoal, que quando a gente fala sobre psicomotricidade, a gente não se limita a uma idade específica, a uma turma específica, a, como eu disse, a um grupo específico de alunos. É um trabalho que a gente abrange durante todo o processo curricular de todos os alunos. Então, vamos separar um pouco essa questão, que quando, como a própria doutora disse, a psicomotricidade, ela envolve mais com as expressões corporais, é, e de diversas maneiras diferentes, né? Porque geralmente quando a gente fala que trabalha com psicomotricidade, por ser um nome mais diferenciado, o pessoal geralmente aborda ou então associa com uma espécie de tratamento e não chega a ser especificamente isso. A gente trabalha com a psicomotricidade durante bom tempo, um bom tanto, em vários momentos diferenciados da nossa vida, momentos até que a gente aprendeu na nossa infância, a gente atua e está ativo no nosso dia a dia, de forma que a gente nem, de certa forma, involuntária. Seria certo dizer isso, doutora? Certo, Bruno. Exatamente isso, né? Eu costumo falar, porque, que nem eu digo, eu não consigo trabalhar de forma separada, pedagogia, psicopedagogia, fisioterapia. Eu acabo juntando tudo, né? E eu sempre observo muitas pessoas. Então, eu observo a postura, assim como eu observo a questão de coordenação motora grossa, coordenação motora fina,
Então, eu já olho para a pessoa que estou analisando. Será que essa pessoa tem um distúrbio psicomotor? Mas o que é um distúrbio psicomotor, né? E como ele ocorre ao longo do tempo? Então, eu vou exemplificar aqui para vocês irem entendendo o que é esse distúrbio psicomotor. Então, por exemplo, às vezes a gente pega um adulto, né? E isso é muito comum, é mais comum do que a gente acha. Um adulto que ele tem uma escrita, uma caligrafia um pouco complexa, digamos assim, né? Uma caligrafia que a gente não consegue entender, por exemplo. Ou um adulto que não consegue cortar em linha reta. Ele pega a tesoura, vai cortar ali alguma coisa que ele precise, uma fita, uma cartolina, vai fazer um cartaz, alguma coisa, e ele não consegue fazer, né? Acaba saindo torto, desalinhado. Por quê? Porque ele tem um distúrbio psicomotor, né? Então, é uma coisa simples, um exemplo simples que eu estou dando para vocês. E como que ocorre esse distúrbio psicomotor? Eu sempre costumo dizer que as professoras de educação infantil, elas possuem todo o meu amor e todo o meu respeito, porque é na educação infantil que essas questões são trabalhadas, né? Então, eu costumo dizer assim, que muito antes da criança começar a escrever, o que ela precisa fazer? Ela precisa brincar com a massa de modelar, ela precisa rasgar papel, né? Então, dá uma revista para a criança, ela vai ali rasgar o papel. Isso tudo ela está trabalhando a motricidade, né? Das mãos. E essa motricidade, esse tipo de desenvolvimento, é que vai gerar posteriormente a questão da escrita. Então, quando essas questões elas não são trabalhadas ali na educação infantil de uma forma muito efetiva, né? Ou se de repente é trabalhada apenas na escola e não tem um outro espaço de socialização dessa criança para que ela possa desenvolver também essas habilidades, porque o fato dela ir para um parquinho, o fato dela ir para outros ambientes, também tem como trabalhar essa questão dessa motricidade, né? Então, quando há uma falha nesse sentido, ela vai crescendo um adulto, né? Ela cresce, vira um adolescente, depois um adulto com esse distúrbio psicomotor, por exemplo. E esse é um exemplo que é simples e muitas pessoas desconhecem, né? A gente costuma dizer, mas fulano, você escreveu, você não está entendendo nada do que você escreveu, né? Isso é muito comum, por exemplo, no ensino médio, né? Lá no ensino médio, os alunos, né, às vezes está fazendo ali a redação, o professor de língua portuguesa chega, meu Deus, não estou conseguindo entender o que esse aluno está escrevendo, né? E é, na verdade, um distúrbio psicomotor que ocasionou lá na infância e que aí não foi trabalhado e atrelado de uma forma correta. Perfeito. Lembrando também, pessoal, que quando a gente trabalha com a psicomotricidade de um indivíduo, não necessita necessariamente ser uma criança, estar trabalhando com isso dentro da escola, como a própria doutora já disse. E levando em consideração também a questão do tema, pais, principalmente vocês, pais que estão acompanhando, vocês podem estar trabalhando sobre isso. Se a criança apresenta dificuldade, será sempre benéfico, tanto para um quanto para outro, de formas bem bacanas, bem dinâmicas, bem divertidas. Tanto foi até que a doutora até se disponibilizou e também está trazendo algumas ideias ou então métodos de como você, não só trabalhando com o seu aluno, mas também acredito que você possa estar fazendo com o seu filho, dentro de casa, aproveitando esse período já de pandemia, nosso isolamento social. Então, doutora, gostaria de também dar continuidade sobre essas questões, porque são coisas que eles têm bastante dúvida, né? Principalmente agora, nessa questão do isolamento, nos falta mais recursos, opções de ideias. Tem também a questões associação, desculpa, enroscar a língua, de associação ao tempo disponível também, interação pai-aluno, o distanciamento entre professor-aluno. Então, Como eu estava falando, daí a gente conversou um pouquinho agora sobre o distúrbio psicomotor, né? Então, agora a gente pode ir focando na questão da faixa etária. Então, foi como eu falei, desde o bebezinho, a gente já pode ir trabalhando essa questão da psicomotricidade, dessa questão da educação corporal, né? Para que no futuro, quando a criança vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? Quando virar uma criança maior, com 10 anos, pré-adolescente, adolescente, adulto, ele não desenvolve um distúrbio psicomotor. Então, quais são as atividades que eu posso estar realizando? Por exemplo, você que está assistindo e que é mãe de um bebezinho, né? Então, eu sou mãe de um bebezinho de 6 meses, 7 meses. O que eu posso fazer
para estar trabalhando essa questão motora no meu filho, trabalhar psicomotricidade com o meu filho. Então, assim, primeiramente, a questão do bebê, a gente tem que entender o que é a esterogestação. O que é a esterogestação? Então, a mãe, ela tem o bebê, geralmente, né, quando completa os 9 meses, o bebê nasce. Então, quando o bebê nasce, ele ainda tem mais 3 meses de gestação. E essa gestação, a gente diz que ela é uma gestação que ocorre fora do corpo, né? Então, assim, essa esterogestação é esses 3 meses de gestação e a gestação, ela está ocorrendo fora do corpo. Então, quando ocorre essa questão da esterogestação, a mãe, ela tem que entender que essa questão da esterogestação é quando o bebê ele ainda não compreende que ele faz parte de um outro mundo, um outro meio. Então, ele ainda entende que ele faz parte do corpo da mãe, né? E qual é a forma do bebê se comunicar? Através do choro. E eu costumo dizer para as minhas pacientes, né, para os pacientinhos, que geralmente a gente começa com a mãe, lógico, né? Mas eu costumo dizer para a mãe desses pacientinhos, né, para elas terem muita calma, respirar fundo e aprender a identificar o choro do bebê. Porque o bebê, ele tem choros característicos, tá? Então, tem aquele choro que é o choro de fome, tem aquele choro que é o choro de incômodo ali da fraldinha, que a fraldinha tá com xixi, né? Então, tem vários tipos de choro. Então, é muito importante a identificação desse choro. Essa é a primeira parte, relacionada à questão da externalização do sentimento, que nem eu falei, a psicomotricidade, ela nada mais é também do que isso, é o corpo em movimento e externalizar esses sentimentos, né? Então, o bebê, ele externaliza chorando. Quando chega ali por 6, 7 meses, que o bebê ele começa a engatinhar, é muito importante você estimular esse bebê a engatinhar. De que forma? Sente no chão junto com o seu bebê e pegue objetos que são objetos coloridos, tá? Ou pegue objetos que são objetos coloridos e objetos que façam barulho, né? Que tenham som. Então, o famoso chocalho, né, é um dos mais antigos, né, é trabalhado desde a questão da antiguidade, é um brinquedo muito antigo, né? É trabalhado desde da Grécia Antiga, né, com os bebês, e é uma das coisas que mais funcionam, digamos assim. Então, assim, trabalhar a questão do som, você também pode pegar utensílios simples, por exemplo, uma caixa de papelão, você pode pegar, faz um buraquinho no meio dessa caixa de papelão, você pega uma bola pequenininha, se você não tiver uma bola pequena, você pode fazer uma bola, construir uma bola com papel, com meia, tecido antigo, né? E aí você pega e joga, estimula o bebê a jogar essa bola dentro dessa caixa que tem esse buraco. Então, ali você vai estar trabalhando a questão da coordenação motora fina, a compreensão de mundo desse bebê, então, você vai estar trabalhando várias questões ali, né? Essa é uma atividade para os bebezinhos. Então, os pais dos bebês que estão nos assistindo, já fica aí uma primeira dica, né? Uma segunda dica, uma outra atividade. Vou dando continuidade, tá, Bruno? Na hora que Sim, você sim, quiser. pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Tá bom? Então, assim, quando a criança ela já está um pouquinho maior, né, que ela já anda, já está começando a correr, quando ela está ali com 2, 3 anos que ela está andando e está começando a correr, o que você pode ir trabalhando? Você pode ir trabalhando as questões de lateralidade dessa criança, né? Então, vamos pular para a direita, vamos pular para a esquerda, né? Então, essa questão da lateralidade de uma forma globalizada também. Então, é muito, muito importante você ir trabalhando esse tipo de atividade com essa faixa etária, com essas crianças, tá? Outra questão também muito bacana para esse tipo de faixa etária é a musicalização, né? Que nem eu falei, a psicomotricidade, ela é uma externalização desse sentimento, né? Dos sentimentos em si. Então, é uma fase que a gente começa a dizer que as crianças, elas têm amiguinhos imaginários, né? Esse tipo de coisa. Então, nessa fase, é muito importante você trabalhar a imaginação, né, do seu filho. De que forma que você pode trabalhar essa imaginação do seu filho? A partir de histórias infantis,
né, manusear livro infantil, explicar a importância da leitura, sentar com o seu filho, com a sua filha, contar histórias, né? E daí você começa a trabalhar esse lúdico e a criança ela começa a soltar a imaginação. Então, isso estimula a criatividade, né? E um dos requisitos da psicomotricidade, da educação corporal, é a criatividade. Você pode também, além dessa questão dos livros infantis, você pode também criar histórias com ele, né? Com o seu filho. Então, assim, aí entra uma questão muito importante, por isso que a nossa live, o nosso assunto de hoje, está relacionada com a pandemia, com o período de isolamento social. Daí você vai dizer, doutora, eu estou trabalhando em casa, eu estou com home office, eu tenho 1000 coisas para fazer, eu tenho meu trabalho, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou cozinhando feijão, né? Porque home office é isso, é aquela loucura, né? A realidade de todo mundo no momento. É uma loucura, eu também tô assim, gente, eu também, já deixei queimar meu feijão várias vezes. Então, assim, qual é a dica? A primeira dica é uma rotina, tá? A rotina, ela faz bem tanto para você quanto para o seu filho, tá? Quanto para o seu filho. Então, crie uma rotina, estabeleça uma rotina de acordo com a faixa etária do seu filho, né? Então, por exemplo, se você tem um filho com 5 anos, né? 5 anos, a criança ela já tem uma certa autonomia, uma certa independência, né? Então, não, meu filho, ó, esse horário, estou aqui no meu escritório, no notebook, né? E quem está fazendo home office teve que improvisar um espaço. Estou aqui nesse espaço, nesse momento, até o horário X. No horário Y, a gente vai almoçar. Então, crie essa rotina e coloque na rotina o seu filho também. E coloque nessa rotina um horário específico para você fazer atividade com o seu filho. Então, tem a atividade que é a atividade escolar, né? Que é aquela atividade que você vai ter que fazer mesmo, né? Que nesse período de educação, aula remota, né? Eu sempre digo que tem uma diferença muito grande de EAD para aula remota. EAD é quando a gente por exemplo, assim, uma pós-graduação em EAD, uma graduação. Então, é um curso com uma finalidade especificamente criado e elaborado para ser totalmente online. Aula remota, não. A aula remota ela já tem um outro conceito. Esse período de aula remota, que é o que nós estamos vivenciando, o conceito dela é uma educação provisória de forma online para a gente ir realizando nesse período de isolamento social. Então, você tem lá as atividades que você tem que fazer com o seu filho, que são as atividades da escola, e também você pode, em contrapartida, ou aproveitar essas atividades para trabalhar essa questão da educação corporal e da psicomotricidade, ou simplesmente você trabalhar. Vou dar um exemplo, e agora para outra faixa etária. Então, a gente já falou dos bebês, a gente já falou de crianças de 2, 3 anos, 4, 5 anos, e agora a gente vai falar de adolescentes, pré-adolescentes e de adolescentes, né? Eu costumo dizer, no consultório, eu sempre converso com os pais, para você fazer uma noite especial, né? Então, tire um dia da semana. Eu sempre digo que todo mundo precisa de um tempo, né? Todo mundo precisa de um tempo para respirar. Então, eu acho que o casal, o pai e a mãe, precisam de um tempo para eles respirarem, assim como as crianças também precisam de um tempo para eles respirarem, e assim como a família como um todo necessita de um momento único e exclusivo de convívio, né, para aliviar essas tensões de isolamento social. Então, eu sempre oriento que faça uma noite especial, a noite da pizza, ou a noite do hambúrguer, ou a noite de alguma coisa, né? Use a criatividade. E nessa noite, brinque com seus filhos, né? Pega lá o jogo Banco Imobiliário, ou até mesmo dominó, né? Então, são atividades que são atividades simples, que são atividades cognitivas, são atividades que auxiliam, né, nessa questão, tá? Da questão da educação corporal e da psicomotricidade também, porque a psicomotricidade também, os requisitos também essa questão da área cognitiva, né? Então, o simples jogo de dominó, ele vai trabalhando a lateralidade, quantificação numérica, seriação numérica, trabalha várias questões assim, que vêm a contribuir, né, para esse desenvolvimento psicomotor. Então, também essa é uma dica para adolescentes e pré-adolescentes.
adolescentes que já têm ali 17 anos, 18, já está entrando na fase adulta, ou até mesmo adultos, né? Também tem uma dica. Temos a dica dos jogos, né? Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem, né? Se quem está nos assistindo conhece, mas tem jogos que o nome é C ou S, né? Então, você pega uma palavra e essa palavra, a pessoa vai indo falando outras palavras relacionadas àquela palavra inicial que você disse. Porém, a palavra não pode ter C nem S. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você fala assim, futebol, eu falo futebol. Aí o Bruno vai dizer bola. E aí quem está ouvindo a gente pode falar Cristiano Ronaldo. Está relacionado? Tá, mas começa com C. Cristiano. Então, a pessoa está fora. Então, assim, e ao longo dessa brincadeira, você vai vendo assim, que é extremamente difícil não falar uma palavra com C ou com S, né? E aí vai da criatividade, de repente, quem errar paga algum mico, né? Daí vai da criatividade da família também. E essa brincadeira do C ou S, ela pode ser feita até mesmo com os pré-adolescentes também. As crianças gostam bastante. Eu sou professora de curso técnico de pós-graduação e eu já utilizei essa técnica com as minhas alunas, foi muito bacana. No curso técnico, dou aula também de anatomia e fisiologia, e a gente trabalhou, né, as partes do corpo e tal, e a gente fez essa brincadeira na anatomia, de C ou S, e foi extremamente construtivo para a sala de aula, né? Foi uma brincadeira que eu fiz na sala de aula, fixou bastante o conteúdo, foi dinâmico, foi uma aula prazerosa, gostosa, que foi muito bacana. Então, essa brincadeira serve tanto para os professores quanto para a família também fazer em casa. Então, aqui já ficaram algumas dicas, né? Então, fica essa dica também que pode ser trabalhada com adultos e adolescentes. Também acho que vale acentuar, né, doutora, como a gente também trata sobre bastante sobre a questão de inclusão, como a senhora deu exemplos de faixa etárias, de como poder trabalhar. Lembrando, pessoal, não se limita a essas faixas etárias, a doutora explicou bem certinho ali que cada faixa etária tem um momento de redescobrimento, de aprendizagem, de reconhecimento do seu corpo, mas nada impede que você use uma técnica que é usada na faixa etária, na segunda faixa etária de 5 aos 9 anos, isso? Desculpe? Isso, De 5 a 9 9 anos. anos, que você possa estar utilizando com um adolescente de 13 a 14 anos. Lembrando só que é sempre bom estar pensando na necessidade daquela pessoa, daquele indivíduo naquele momento. Então, não é só para deixar bem claro que não é ditado como uma regra que você tem que trabalhar daquela forma até aquela idade, que você pode estar alternando sempre em benefício a esse indivíduo a quem você está auxiliando, está ajudando ou então ensinando. E também uma coisa que eu gostei bastante, doutora, que a senhora falou, trabalhar com maturidade, direções, é uma coisa que a gente vai abordar, vou até adiantar para os nossos alunos, que eu vou adiantar nos próximos vídeos, que é trabalhar exatamente sobre isso, dinâmicas, brincadeiras comuns, antigas, né, que nossos antepassados, ou nossas mães, nossas avós, nos ensinaram, ou que a gente aprendeu brincando com nossos amigos na rua, que dá para trabalhar também sobre essa questão. Um exemplo que eu gostaria de trazer, como eu já havia dito para a senhora, seria a brincadeira bem simples, bem comum, que seria a cabra cega, ou então popularmente conhecida também como cobra cega. Além dessa brincadeira, está trabalhando também com o corpo, que dá para associar com essas questões de direções. Você também coloca a criança, o indivíduo, ou até mesmo adultos, que isso não tem um limite de idade, como eu acabei de dizer, no processo empático de crianças que têm alguma deficiência visual. Então, é uma coisa divertida, é uma coisa de grande aprendizagem mesmo, e que é sempre bacana de estar trabalhando. E detalhe, como eu disse no início do vídeo, a psicomotricidade, ela não trabalha com uma idade X ou com um indivíduo X. Ela vai estar ali presente em cada momento da nossa vida. Uhum. E muito bacana esse seu comentário, Bruno, em relação à questão das crianças especiais, né? Você citou ali a questão visual, e é muito bacana também, porque em consultório a gente também trabalha muito com crianças com síndrome de Down, com autistas, né? Então, assim, a gente tem um alto número de autistas, né?
é um crescente número, na verdade, de diagnósticos, né, relacionados ao autismo, síndrome de Asperger, né, entre outros. E a psicomotricidade, ela auxilia e muito nessas questões. Por quê? Tem a questão da psicomotricidade relacional, tá? E a psicomotricidade relacional, ela trabalha muito mais com essa questão do simbólico e muito mais com essa questão de expressão, de que é expressar, né? E as pessoas que são portadoras de autismo, de síndrome de Asperger, a gente sabe que é sabido, né, que essas crianças, elas possuem uma dificuldade enorme nessa questão de externalizar as emoções. Então, a psicomotricidade relacional, ela auxilia e muito nessa questão dos autistas. Então, o que fica uma dica também para os pais de crianças autistas. O que vocês podem fazer? Vocês podem trabalhar brincadeiras relacionadas com esse triângulo aqui, ó. Triângulo visual, esse triângulo invertido, tá? Que são os olhos, nariz e boca. Por quê? As crianças que possuem autismo, elas possuem uma dificuldade, como elas não interagem olhando nos nossos olhos, então elas possuem uma dificuldade justamente nessa área aqui. E essa área é a área da comunicação, né? Então, toda vez que uma pessoa vai aprender a falar, que a pessoa, a criança, né, o bebezinho, ele vai estar aprendendo ali a falar com 1 ano e meio, 2 anos, que ele está aprendendo a falar, é essa área aqui que ele observa nas pessoas. Então, é a partir da articulação da nossa boca, né? Quando a gente fala para o bebê, mãe, papai, né? Então, assim, se a criança ela tem essa dificuldade, então, o que eu sempre digo para os pais? Você tem que propor atividades relacionadas aqui. Eu sempre digo assim, brinca de dar beijinho de esquimó, né? O que é esse beijinho de esquimó? É aquele beijinho que a gente faz assim no nariz, né? Então, chega pro seu filho, oi filho, tudo bem? Oi filha, vamos dar um beijinho de esquimó? E aí faz. Por quê? Porque a criança autista, ela vai começar a compreender essa região aqui. E essa região, ela é essencial para desenvolver a fala. E a gente sabe que a fala é uma das expressões, né? Então, toda brincadeira que você faz com a criança, por exemplo, uma brincadeira que a gente faz muito com o bebê. Cadê o bebê? Tá lá ele, né? A gente brinca muito. Isso para crianças autistas é extremamente importante, indiferente da faixa etária, né? Porque criança com síndrome de Asperger, com autismo, com 4 anos, ela ainda não desenvolveu essas habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas lá, com 1 ano e meio, com 2 anos, tá? Então, assim, desenvolver essa área, fazer a brincadeira de cadê o bebê, né? Daí seu filho já tá com, mas meu filho tem 4 anos. Então fala o nome do seu filho, João. Cadê o João? Tá aqui o João, né? E faz essa brincadeira do beijinho de esquimó, esfregar um narizinho no outro, que daí você tá sensibilizando essa região. E é a região que vai justamente proporcionar essa questão da expressão da oralidade e da fala. Então, fica essa dica também, de repente, se você, né, possui alguém com autismo na família, ou algum amigo, algum colega, fica muito bacana para compartilhar. Outra coisa muito importante também relacionada à questão do autismo é o seguinte, muitas crianças, eu tenho recebido no consultório também, muitas crianças que elas, na verdade, elas não possuem o autismo nem a síndrome de Asperger em si. Elas possuem o mutismo seletivo. O que é, doutora? Mutismo seletivo, o que é isso? Então, o mutismo seletivo, na verdade, ele está relacionado que aquela criança ela tem uma dificuldade de se expressar e só se expressa quando ela se sente à vontade para isso. Então, ela fala poucas palavras, e essas palavras que ela fala é somente quando ela tem alguma necessidade. Por exemplo, ela quer água. Pronto, não fala mais nada. E aí o pai ou a mãe, né, o tutor, a pessoa que cuida da criança, meu Deus, não fala nada. Daí chega no consultório do neuropediatra, não fala nada. E aí a criança está num ambiente que é um ambiente que é diferente. Criança nenhuma gosta de ambiente hospitalar, na verdade, nem nós adultos, né, gente? Vamos combinar. E aí a criança acaba não falando lá. E aí o neuropediatra, não, então deve ter autismo, deve ter síndrome de Asperger, né? E aí acaba tendo esse diagnóstico. E, na verdade, não é o diagnóstico correto da criança, né?
Então, também essa é uma outra dica para ficar atentos também. E eu costumo dizer que nesse período agora, eu digo assim, que às vezes parece que não sei o que acontece, né, na área da saúde, porque às vezes tem períodos, né, antes era o TDAH, né, há 20 anos atrás, foi há 15 anos atrás, foi aquela explosão do TDAH, né, o TDAH predominantemente hiperativo, predominantemente desatento, foi aquele festival de Ritalina para todo mundo, né, não, é hiperativo. A criança não podia ser uma criança mais agitada, falando, hiperativo e tal, e vai no neuropediatra e tal, e Ritalina, né. Então, eu sempre disse, gente, vamos ter cautela, né? O filho realmente é hiperativo? Como que é esse ambiente de convivência de vocês? Então, assim, às vezes a gente não se percebe como nós adultos somos e como nós adultos tratamos essas crianças, né? Então, é uma coisa também que a gente tem que ter muita cautela, gente. Eu sempre dou o seguinte exemplo para os pais. Preste atenção. Você é adulto. Qual é o teu problema de adulto? Principal problema, vamos lá, um problema financeiro, digamos. Você tem uma conta para pagar daqui a 2 dias e você não tem o dinheiro para pagar essa conta daqui a 2 dias. Esse é um problema muito, muito, muito sério. É um problema de adulto. A criança, ela também tem problema. Por exemplo, você está ali com o teu filho e o carrinho do teu filho quebrou e a roda do carrinho, ele não está conseguindo encaixar a roda do carrinho de volta. Isso para ele é um problema, entende? E às vezes você ali adulto, você pai, mãe, tia, né? O professor, professora, você tá ali naquela situação. E às vezes a gente na correria não leva em consideração. Porque pra gente aquilo não é um problema. Mas para a criança aquilo é um problema, né? Então eu sempre costumo dizer, observe, tente ter esse olhar. É difícil, gente. Isso aí é treino. Eu digo para os pais, é treino. Não é da noite pro dia que você vai, né, dizer, não, agora eu vou observar meu filho, eu vou criar uma rotina na minha casa, eu vou estimular, vou fazer atividades psicomotores, não é assim, né? A gente sabe que é treino. Então, você tem que se policiar e se disciplinar a isso, né? E também auxiliar o seu filho nessas questões. Então, tem que começar a compreender o universo da criança, gente, porque gente, eu morro de dó, sabe? Às vezes, assim, quando eu vejo um pai e uma mãe que aí grita, mas sai daqui! Esse carrinho quebrou, depois eu compro outro. Poxa, mas é um problema dele. Você é o adulto, você tem que ajudar. Chega, filho, quebrou o teu carrinho? Deixa eu ver se o pai consegue consertar. Né? Professor e professora, poxa, quebrou tal coisa? Deixa eu ver se... olha, não dá para consertar, mas depois a gente vai resolver, né? Então, de repente, começar a ter esse olhar, né? Que para criança é um problema gigante. Para gente que é adulto não é, né? É um carrinho que quebrou, eu compro outro depois, né? Mas para criança não. E principalmente, vamos relacionar de novo com a questão das crianças especiais, principalmente criança especial. E principalmente criança autista, né? Porque a gente sabe que tem o brinquedo do apego, né? Então, se uma criança autista, ela tem esse brinquedo do apego, e às vezes ali o pai ou a mãe tá nessa situação e, né, fala alguma coisa nesse sentido, pensa o nível de frustração que não é para essa criança. E lembrando que como o autista ele tem dificuldade em se expressar, em externalizar essas emoções, então para ele vai ser um problema muito maior, vai ser duplicado, né? Vai ser duplicado. Sim. Então, em relação a essa questão da educação especial, fica essa dica, então, para os pais e para os professores. Também gostaria de acentuar uma coisa, doutora, que como a senhora colocou, por exemplo, o mutismo seletivo é uma coisa bem rara de se dizer, e vale lembrar também, principalmente para os pais, essa questão de observação com os próprios filhos, geralmente as primeiras características, ou então poderia dizer como sintomas, eu não posso afirmar com certeza, acho que a senhora poderia até confirmar para mim, geralmente ele aparece com 3 a 6 anos, certo? A questão do autismo? Do mutismo seletivo. Do mutismo seletivo. Na verdade, sim, Bruno. Tem alguns estudos, tá, no mundo científico, que dizem o seguinte, que esse mutismo seletivo, ele já pode começar a partir do momento que a criança está desenvolvendo a fala, tá?
Então, esse mutismo seletivo, ele pode vir associado a algum tipo de patologia, tá? Algum tipo de síndrome, né? Ou ele pode ser desenvolvido ao longo da vida da criança. Então, por exemplo, a criança tem lá 1 ano e meio. E levando também, gente, em consideração a questão da gestação da mãe, tá? Então, se a gestação foi uma gestação saudável, se a gestação foi uma gestação tranquila, se a mãe não passou estado de nervosismo, se teve questão de pressão alta, ou diabetes gestacional, como que foi essa gestação? Isso também é uma coisa que influencia ao longo da vida depois, tá? E aí eu vou entrar um pouquinho, que eu também gosto muito de medicina chinesa, né, tradicional chinesa. Então, na medicina tradicional chinesa, essas questões a gente diz assim que acabam perpetuando de geração em geração, né? E tem muito também a questão da essência da vida. Então, quando uma mulher ela está gestando, ela está doando a essência da vida dela para o bebê, né? E eu acredito muito nesse tipo de relação, tanto que eu digo, né, que a medicina tradicional chinesa pensa, ela é milenar, ela está muito além do que essa nossa medicina tradicional, né, do que essa nossa, né, da forma como a área da saúde, de uma forma geral, pensa. Né? Então, eu acredito muito nisso e converso muito também com os pais sobre esse tipo de situação. Tanto que as gestantes que eu já atendi, eu sempre receitei florais, para fazer terapia de florais, para justamente amenizar essas questões. A acupuntura, ela leva isso tão a sério, mas tão a sério, que existe até um ponto de acupuntura específico para gestação, para vocês terem ideia, né? Justamente para auxiliar nessas questões da essência da vida, toda essa doação que é feita ali da mãe para o bebê, né? Então, partindo desse princípio, voltando, né, à sua pergunta, essa questão do mutismo seletivo, ele pode sim, né? Geralmente, a maioria dos casos é quando as crianças estão maiores, tá? Mas isso não quer dizer que uma criança com 3, 4 anos que ela não possa desenvolver. Ela pode se desenvolver e ela pode desenvolver a partir dessas lembranças, né, do período gestacional, nesse período pós, né, quando ela já nasce, está ali se desenvolvendo, como que é o convívio familiar, como que são as situações familiares. Se de repente ela é uma criança que ela é tolhida o tempo todo, não faça isso, não faça isso. Ah, que nem eu dei lá, que nem eu falei do exemplo do carrinho, né? Ah, depois eu compro outro, né? Então a criança, ela começa a selecionar também o que ela vai falar, né? Ela começa a selecionar ali o que ela vai falar, aonde ela vai falar e aonde ela se sente vontade. Tá? Essa questão do motivo seletivo ela realmente é muito complexa e tem diversas áreas, diversas pesquisas sobre a área com diversos pontos de vista, digamos assim. Ok. Agora vamos partir para os comentários. Gostaria de dar boa noite para a Cláudia Yamamura. Desculpe, pessoal, se eu falar o sobrenome errado, tá? Boa noite também para o Vinícius Oliveira, que estão dando boa noite, né? Boa noite para o Fábio Quadros. Jonathan Domingues, é ótimo fazer essa atividades. Não, desculpe. É ótimo fazer atividades fazendo a inclusão. Muito bem colocado. Edneia Maria, parabéns, Ariadne. Excelente tema. Legal, muito O pessoal está obrigada. gostando. Pessoal, lembrando que vocês podem mandar essas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai estar sempre buscando a melhor forma de responder da forma mais clara possível e sobre qualquer situação, seja uma vivência, até você pode colaborar também com algum tipo de experiência que viveu, ou então como lidou com uma situação, né, que esteja bem próxima aos exemplos que foram dados, ou então que já usou algum tipo de técnica, então acho que seria bem-vindo também para todos os outros que estão assistindo. Vamos lá no comentário do Jonathan Domingues. Então, mesmo os pais não sabendo, não entendendo, eles estão estimulando as crianças. Legal. É exatamente isso que eu estou falando mesmo, do contato com o próprio filho, né? Uma boa noite para também a Marlene Gil, também nossa colaboradora e aluna. Boa noite, pessoal. Ana Maria Alves, boa noite, Ana Maria. Tá mandando os palminhas ali. Edneia Maria, dicas valiosas, obrigada. Também temos o comentário da Camila Carolina Domingues, que diz: deveríamos ter um olhar de empatia e se pôr no lugar da criança, que é também aquela questão que a gente estava falando, né? De começar a entender.
essencial. Exatamente isso, Camila. Essencial essa questão de você se colocar no lugar da criança. É justamente aquilo que eu falei, né? E nós, adultos, a gente tende a ver os nossos problemas e a gente não compreende que a criança também tem os seus próprios problemas e que são problemas que para elas são gigantes, né? Realmente, tem que ter empatia. Lembrando que nós, como adultos, tem sempre que estar também ensinando os valores desse processo de empatia para a criança, para que ela se torne ótimos e bons cidadãos, vamos dizer assim, né? Também tem o comentário de Deise Tualdo. Parabéns, Ariadne. Deise trabalhou Temos comigo, minha amiga. Muito bem-vindo também todos os pessoais, o pessoal aqui que está acompanhando, né? É sempre bom trazer mais gente, sempre trabalhando esses assuntos assim, que a gente sempre troca mais experiências, faz com que chegue também novas informações a novos horizontes. É bem interessante. Interessante exatamente essa questão e facilidade do meio digital. Boa noite também para o Luiz Paniguel. Vinícius Oliveira também comentou a seguinte coisa. Coisas tão simples que passam até despercebido, mas na verdade são muito importantes. Também a gente reforça, né, toda essa questão. Vamos ver. Camila Carolina Domingues. Se a mãe tomar. Olha, interessante essa pergunta. Se a mãe tomar algum tipo de remédio controlado, a criança pode ter algum tipo de problema ao longo da vida? Pode ter algum tipo de problema psicomotora ou cognitiva? Então, assim, Camila, na verdade, essa pergunta é uma pergunta muito geral, né? Então, na verdade, teria que analisar qual tipo de medicação que a mãe está tomando, qual tipo de patologia também que a mãe apresenta, né? Então, na verdade, nós temos duas vertentes. A vertente da medicina tradicional chinesa, qualquer período, qualquer tipo de exposição não é benéfico para o feto, né? Seja de medicação, tanto que na China, o que acontece? Os tratamentos eles são totalmente diferentes do que a gente é acostumado. Então, lá tem a fitoterapia chinesa, que são ervas, né? É uma medicina mais alternativa, que para eles é o normal e para a gente não é, né? Para a gente não é. Tem a questão da fitoterapia, a questão da acupuntura, né? Então, primeiro eles vão por todas essas vertentes, para depois chegar num estágio, digamos assim, de UTI, de fisioterapia hospitalar, ou né, um estágio, digamos assim, mais parecido com o nosso, entre aspas, que seja do nosso cotidiano, uma medicação, né, que seja do nosso cotidiano. Então, para a medicina tradicional chinesa, na verdade, qualquer coisa que você faça não é benéfico para a criança. Você tenha ingesta, né, que não seja algo saudável, que não seja algo natural, tá? Que nem eu falei, a pergunta é muito geral, porque eu teria que saber primeiro qual patologia que a mãe tem, para a gente dizer, né, qual remédio, qual medicação está tomando, né? No geral, se for medicações psiquiátricas, tá? No geral, tá, gente? Que nem eu falei, depende muito do tipo de medicação. Mas, no geral, algumas medicações psiquiátricas, elas são necessárias, né, para mães que já possuem síndrome de pânico, para algumas mães que já possuem depressão, que tenha todo um histórico, né? Então, como essas medicações, elas são necessárias, a criança, o feto, né, ele acaba sofrendo muito mais se a mãe ficar em crise do que com a medicação. Então, por isso que grande parte, na maioria dos casos, os psiquiatras, eles continuam, eles mantêm a medicação, ou, dependendo da medicação, eles vão readequar, tá, essa medicação. Aí a segunda pergunta era sobre se a medicação ela pode causar problema psicomotor e cognitivo, né? Exato. Era isso. Que nem eu falei também, depende do tipo de medicação e do tipo de patologia. Por exemplo, assim, a rubéola, né? A gente sabe que é uma patologia, que é uma doença, e que a medicação para tratar esse tipo de doença ela é extremamente prejudicial ao feto, pode gerar deformidade, problemas cognitivos. Então, a pergunta assim, é uma pergunta muito bacana, muito interessante, mas ela está muito geral. Então, na verdade, assim, a gente tem que analisar o tipo de patologia, o tipo de medicação e a situação também, né? Lembrando também, né, seguindo os protocolos de saúde, que toda medicação
é sempre necessário estar passando com um especialista, e principalmente, né, durante a gestação, né, que com o médico, no caso, ele vai estar aconselhando certinho quais são os Eu costumo medicamentos dizer que que eles podem ser alterados, ou então, quais são os medicamentos que, no caso, teria que ter uma vetagem ali para evitar, já que faça mal tanto à saúde da mãe, da gestante, como também à saúde do feto, do filho. Mas, então, sempre essa questão de estar sempre ligado também com o médico de confiança, especialista, isso também vai sanar bastante essas dúvidas, assim, nessas questões. exatamente, perfeito. Também temos o comentário da Cláudia Yamamura. Oi, tá ótimo, adoro, beijos. Um abraço, Cláudia. Cláudia é minha amiga. Um abraço. Continuamos com a Cláudia até. Ela só disse, Ariadne, é muito bom, desculpe, é muito, acho que seria bom, estar com vocês aprendendo sempre. Gratidão. Ah, que querida. Também uma boa noite para Lucélia Gaspar. Lembrando, pessoal, se tem alguma dúvida, pode estar mandando sim, a gente vai estar sanando. Ele demora um pouco cair aqui no comentário também para a gente ter acesso, para ver certinho, mas assim que aparecer, eu mostro na tela e a gente também já responde. Doutora, também aproveitando, falando sobre essas questões de medicamentos, já que eu falei da importância de estar sempre com um médico especialista, retrocedendo um pouco dos temas que a gente falou, foi interessante uma questão que a senhora colocou assim da similaridade dos vamos dizer, sintomas entre esqueci do motivo seletivo e o autismo também, que teve bastante confusão, ou então até mesmo associou, né, com o tempo lá da desconfiança e daquela onda de diagnósticos de TDAH. Pessoal, já foi falado em outras lives, eu vou tentar repetir um pouco nessa também, que muitos diagnósticos, elas têm comportamentos similares. Então, como eu acabei de dizer também sobre a questão do medicamento, é sempre bom estar tendo um acompanhamento de um especialista, passar por avaliações com essas pessoas que são competentes para definir um diagnóstico. Porque como a gente está participando com o público de pais e responsáveis, né? Tem essa questão da troca de informações entre amigos e família. Ah, não, eu tenho um neto que é assim, que tem comportamento assim. Ah, então seu filho é autista. Não é assim que funciona. Sempre aponta as características dessa criança, sempre procura um especialista. Não temos autoridade nem direito de fechar o diagnóstico e também não podemos ajudar enquanto ele não passe por esse especialista para dizer exatamente o que está acontecendo, né, com seu filho, com seu adolescente. Exatamente. O que eu costumo dizer é sempre assim, porque o que acontece? Eu atendo, como eu falei, todas as faixas etárias, né? Então, atendo a acupuntura, tanto na questão da psicopedagogia quanto na questão da fisioterapia. E daí, o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer para os pais, eles devem ter um olhar observador com o seu filho, né? E se for o caso, crie um diário, né? Pega ali um caderninho e anote o que você percebe que você acha que está diferente, né? No desenvolvimento do seu bebê. E eu acho que assim, uma das coisas principais é não se culpe, né? Não se culpe. Teve uma mãe, uma vez que eu atendi, e essa mãe, assim, ela se culpava muito. Na verdade, ela era paciente e não o filho, né? E o filho, ele tinha autismo e tal. E, assim, ela se culpava porque ela dizia, meu Deus, todo mundo falava que ele era diferente e eu não queria aceitar, né? Então, eu acho assim que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte, essa questão de aceitação, de você ter um filho especial ou não, é que nem o Bruno falou, a primeira coisa quem dá o diagnóstico é um diagnóstico médico, né? Então, não tem isso que o vizinho falou, que a prima falou, que a tia falou, não tem isso. Né? Então, você tem que ir com um profissional da área capacitado, especializado para isso. O segundo item é você sempre está observando seu filho, né? Eu tenho um bebezinho, meu bebê tem 1 ano e 10 meses, e meu marido falava, para de ser louca, né? Porque assim, quando o bebê nasce, ele dizia, meu Deus, para com isso. Porque quando o bebê nasce, tem diversos testes, né? Que são testes que a gente faz tanto na fisioterapia quanto na pediatria mesmo, né? E na pediatria, eu vi lá as notas, né? Que são testes com notas. E eu vi lá as notas do meu bebê, disse, ai, que bom, tá tudo bem. Aí eu cheguei em casa, eu, né, tava ali, né,
tinha tido que fazer uma cesariana de emergência, estava ali, e eu refiz os testes todos. E aí meu marido falou, meu Deus, que louca, você tá fazendo isso, para e tal, né? Mas justamente assim, é que nem eu digo assim, eu prefiro, né? E é uma dica também que eu dou para os pais, eu sei que é muito difícil, gente, mas se você está notando algo de diferente no seu filho, observe, observou, procure ajuda. Procure o profissional adequado, né? O quanto antes. O quanto antes. Por exemplo, no caso de autismo, dá para a gente já perceber algumas características quando é um bebezinho, né? Se ele está olhando nos olhos, se ele olha para os objetos, se ele está interagindo com o meio, aí entra naquela questão que a gente conversou no começo, né? Lá ali no começo, essa questão da empatia, né? Uma palavra muito bem utilizada por uma dos nossos espectadores aqui, essa questão da empatia, de conhecer crianças, de observar. Observe, notou, já busque ajuda, né? Porque quanto mais você demora para buscar essa ajuda, mais vai ser prejudicial para a criança. Por quê? Existe uma coisa chamada neuroplasticidade. Doutor, o que é essa neuroplasticidade? Funciona da seguinte forma. Eu tenho um determinado... Vamos falar, já que a gente está falando de psicomotricidade, eu vou dar um exemplo relacionado a isso, tá? Então, assim, eu estou vendo que o meu bebê, ele está com um problema para andar, né? Eu vejo lá o meu bebê, ele já tem 1 ano e 5 meses, e ele fica em pé, cai sozinho. Fica em pé, cai sozinho, não consegue ainda dar ali os primeiros passos, não consegue ter essa sustentação, né? Digamos assim, não consegue ficar em pé, não consegue ter essa sustentação. Então, é algo que eu já observei e que eu estou analisando. Se eu sou mãe, sou pai e observei e estou analisando, eu tenho que tentar ir buscar com um profissional, por exemplo, o fisioterapeuta é um profissional mais indicado, né, para analisar esse tipo de questões, né, que são relacionadas à questão que a gente diz que é treino de marcha, né. Então, assim, tente já procurar o profissional adequado para você ir sanando, amenizando essas situações. Por quê? A neuroplasticidade é quando a gente tem um determinado problema, né? Seja ele cognitivo, seja ele motor, como no caso eu citei aqui, na questão de andar, e é quando o nosso cérebro ele vai conseguir se adaptar a uma determinada situação a partir de um estímulo, né? Então, se o meu bebê ele tem 1 ano e 5 meses e ele ainda não está andando como ele deveria andar, ele não está conseguindo nem ficar em pé, eu tenho que estimular, né, as fases iniciais, né? O fisioterapeuta pode auxiliar nesse sentido, né? O profissional mais indicado para esse tipo de prática. Então, vai auxiliar desde o comecinho lá, desde a questão do engatinhar, tem diversos movimentos que a gente diz que é o POP 1, POP 2, né? Que é da área da fisioterapia. Então, a gente vai fazer ao mesmo tempo que faz alguns testes para ver como está a motricidade dessa criança, esse desenvolvimento, a gente vai estimular. E quando a gente estimula, acontece uma rota neural, né? A gente faz a estimulação, então a partir daquela estimulação, a gente tem uma rota neural que ela é gerada, ela é criada e vai, a partir dos nossos sensores, né? Digamos assim, por exemplo, se for os sensores da pele, tem os dermátomos, que são as nossas células de sensibilidade da pele, ou a da audição, ou da visão, cria uma rota neural e o nosso cérebro, ele começa a pensar e a realinhar essa questão. E aí é o que ajuda a criança que tem a dificuldade de andar a andar, a criança que tem a dificuldade de falar a falar, né? Então, quanto antes a gente procurar ajuda e procurar o profissional, é melhor para a criança. E outra coisa que eu sempre digo para os pais também, não se culpe, né? Eu sempre dizia para essa mãe que eu atendi, não se culpe, porque assim, pai e mãe, muitas vezes a gente erra querendo acertar, né? E às vezes o fato assim de não admitir que meu filho tem algum tipo de patologia ou que meu filho tem ali alguma coisa que não chega a ser uma patologia, mas chega a ser um déficit, né? Um déficit motor, um distúrbio psicomotor leve. O fato da gente não aceitar, né? Isso faz parte porque é natural do ser humano, né? É natural do ser humano. Então eu sempre digo, não se culpe. Tente realinhar, tente se organizar com você, né? Agora indo para a área mais namastê. Realinhe seus chakras, né? Vai de susto, respire e procure ajuda com um profissional indicado. Ótimas palavras, foram bem definidas.
Agora temos o retorno, voltando para os comentários, né? Temos retorno da Camila Carolina, que ela disse: entendi, obrigada. Também, boa noite para o Igor Christian, seja bem-vindo. Lucélia Gaspar, perfeito. Camila Caroline Domingues diz: muitas vezes os pais, com a correria do dia a dia, acabam não prestando atenção nessa criança. E muitas vezes uma babá ou até mesmo a professora da escola acaba prestando atenção em alguns sinais que a criança vai dar. Então, seria interessante os pais tentarem dar atenção a mais para as crianças, mesmo sendo detalhes pequenos. Que foi exatamente isso que a gente acabou de dizer, né? Pequenas alterações ou algumas mudanças que a gente percebe, é sempre bom estar anotando e passando isso exatamente para um profissional que possa estar orientando melhor. Lucélia Gaspar, acho que eu estava falando Luciana, me desculpe. Lucélia Gaspar, como trabalhar a socialização do aluno autista durante as aulas remotas? Não acompanhei desde o começo, entrei agora. Então, boa noite, Lucélia Gaspar, uma ótima pergunta. Lembrando que para quem não está acompanhando desde o início, em seguida que a live chegar ao fim, eu estou sempre jogando ela tanto no perfil dos participantes, depois, né, de já colocado na plataforma do YouTube. Então, lá no YouTube depois vai estar tudo bonitinho, desde o início, para vocês acompanharem desde o início até o fim, como ficar mais fácil para vocês, até porque a gente entende que muitas pessoas não podem estar online nesse exato momento. Mas agora, respondendo a pergunta dela, doutora, eu tenho uma visão aqui, mas vou deixar que a senhora fale primeiro. Como trabalhar a socialização do aluno autista durante as aulas remotas? Então, assim, isso também depende muito do aluno autista, né? Ele é um aluno autista verbal, não verbal, né? Ele é um autista severo, então, assim, tem algumas nuances ali que a gente tem que levar em consideração, tá? No que se refere à questão das aulas remotas, dependendo ali, né, do grau de autismo, como que funciona ali essa questão do aluno autista, é muito bacana. Primeiro item, né? Eu sempre digo assim, que o que a gente tem que se apropriar? Alunos especiais, todos os alunos, né? Mas aluno especial de uma forma geral, autista, TDAH, síndrome de Down, é a questão da afetividade, porque esses alunos, eles aprendem muito mais quando tem essa questão da empatia e da afetividade com o professor ou professora. Então, eu acredito que o primeiro item, né, e é o que eu oriento, na verdade, nas escolas que eu trabalho, é a questão, assim, ou de uma videochamada pelo WhatsApp, alguma forma que você tem que se aproximar desse seu aluno, e indiferente da faixa etária, tá, gente? Porque já teve experiências de alunos que são com 3, 4 anos, e quando vê a professora, né, já muda a fisionomia, já fica feliz. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, né? Que nem eu falei, que a gente conversou bastante sobre a questão no começo, qual a diferença da EAD para a aula remota, né? Então, a EAD é que nem lá, a graduação, a pós-graduação em EAD é um curso, é algo profissional, que tem um começo, meio e fim, e que foi projetado especificamente para isso, né? No que se refere à questão da aula remota, a aula remota ela já é diferente, porque é uma adaptação, é um novo olhar em relação à educação, né? É uma, digamos assim, uma improvisação pedagógica, eu costumo brincar, né? Que é uma improvisação pedagógica. Então, assim, você realizar uma videochamada com esse aluno e sempre buscando, principalmente aluno autista, sempre buscando o que é do interesse dele, né? O aluno autista, por exemplo, o interesse dele é dinossauro. Nossa, então a gente vai falar sobre dinossauro, a gente vai falar sobre o período da pré-história, eu vou fazer uma videochamada com esse meu aluno, vou conversar com ele, vou perguntar como ele está. Essa questão da aproximação, mesmo que seja virtualmente, faz toda a diferença, né? Outra coisa também que você pode fazer, e que é muito bacana, tem uma professora lá na escola que vai fazer, ela sugeriu, eu achei muito bacana, é a questão de uma gincana virtual, né? Então, ela vai utilizar o Google Meet para fazer essa gincana. E essa gincana, todos vão participar, todos os alunos vão participar, indiferente se são os alunos da sala de recurso ou não.
Então, nessa gincana, ela vai dizer, pegue agora um objeto laranja, e a criança vai, pega o objeto laranja, por exemplo, e aí pede para a criança escrever. A criança que pegar o objeto primeiro, escrever a palavra laranja e mostrar para ela ali na tela, pelo Google Meet, já ganhou um ponto, né? Então, assim, são formas dinâmicas de você se aproximar, né, do seu aluno e para que possa gerar, na verdade, essa aprendizagem significativa, principalmente crianças especiais, que nem eu falei, que eu acho que o primeiro item é realmente essa questão da acessibilidade e essa questão da aproximação. Principalmente porque, que nem eu falei, né, os autistas, né, de uma forma geral, a gente tem que trabalhar muito essa questão do triângulo invertido, né, que são os olhos, o nariz e a boca. Por que os olhos e o nariz e a boca? Porque é nessa expressão facial, é nessa região do triângulo invertido que a gente expressa, que a gente começa a falar, que a gente começa a observar e que a gente começa a falar, né? Então, que nem eu dei lá no comecinho da live, aquele primeiro exemplo, né? Quando a criança pequenininha estava falando papai. Então, é aqui que a criança vê para tentar imitar o som. E o autista, por ele ter essa dificuldade de não ter esse reconhecimento facial nesse triângulo invertido, ele não consegue, por exemplo, ele tem essa dificuldade maior em externalizar, em se expressar. Então, nessas aulas remotas é essencial, tá, que eles vejam o rosto da professora e que a professora também não fique longe, né, fique pertinho, assim, que nem a gente tá, que nem o Bruno tá, que nem eu tô, para que ele possa tentar fazer esse reconhecimento e esse tipo de estímulo. Perfeito. Trazendo também, né, como respostas já para professores do segundo ciclo fundamental, como a gente, desde o início da matéria, desse curso, a gente está falando bastante sobre produção de material, e a senhora deu um exemplo perfeito, que seria utilizar o hiperfoco. Então, eu vou trazer isso a meu favor. Como exemplo, o aluno tem um hiperfoco em dinossauro, e eu, sendo professor de geografia, trabalhando sobre relevo, latitude. Então, produzir uma maquete onde tem essa existencialidade, ou então trabalhando com o assunto também da interação entre o ser humano e a natureza, nessa maquete ter objetos que representem a fauna, a flora, e fazer essa atividade exatamente como o Google Meet. Vamos lá, o ser humano tirou, cortou tal, 3 arvorezinhas lá, e colocou uma casinha lá. É mais ou menos isso. E detalhe também que o Google Meet, ele também disponibiliza mais de uma pessoa. Então, geralmente, crianças que são diagnosticadas com autismo, elas sempre têm afinidade com 1 ou 2 crianças a mais, que também estão sempre presentes ali no dia a dia escolar, que esse contato, como a senhora disse, tanto com o professor, como também com esses colegas, ele vai estar trabalhando essa questão da socialização do aluno. Reforçando, claro, ele não vai ser tão efetivo. Eu acho que poderia afirmar isso. Ele não seria tão efetivo como o contato ali pessoal, cara a cara. Mas é uma coisa que, quando retornar à normalidade, ele não sofreria tanto estranhamento. Agora, o comentário da Lucélia também, vamos lá. Lucélia Gaspar, como o professor deve incluir um aluno do TEA em suas aulas? Lembrando que a sigla TEA é transtorno de espectro autista, para quem não tem conhecimento, tá? Então, como o professor deve incluir um aluno com esse transtorno em suas aulas? Eu acho que repete de novo a mesma questão que a gente estava falando, né? Sempre lembrar especificidades do aluno, tem uma descrição básica ali e clara também do seu diagnóstico, porque geralmente alunos com TEA não têm obrigatoriedade de ter as mesmas dificuldades. Então, sempre vai variar isso do professor. Conhecer seu aluno. Rapidinho. Sim, pode ficar à vontade. Então, olha só, vejam só como são as coisas, né? Eu trabalhei por muitos anos com educação infantil, muitos anos mesmo, né? E eu estou trabalhando com ensino médio, já tem cerca de 8 anos que eu trabalho só com ensino médio. E no ensino médio, eu me deparei com um aluno autista, porque até então eu tinha trabalhado somente com os pequenos, ou com o ensino fundamental, né? Do sexto ao 8º ano, ou com os pequenininhos, né? Da educação infantil. E adolescente autista para mim era algo novo, era um desafio realmente para trabalhar, né?
E eu recordo, assim, que nas primeiras interações que eu tive com ele, uma vez eu vi, assim, apesar dele ter TEA, né, ele não, ele até se socializava, que nem você falou, com um ou dois ali, que o autista ele seleciona, né, quem ele quer ali, né. E eu cheguei perto dele e vi que ele estava sozinho, sem ninguém, né? E eu disse, nossa, deixa eu dar uma olhadinha, ver se tá tudo bem, que ele sempre tá com fulano e com ciclano, né? E fulano... Ah, era um dia, desculpa, perdão, lembrei. Era um dia que o fulano e o ciclano, não vou citar o nome dos alunos, né? Mas o fulano e o ciclano, eles não estavam na escola. Então ele ficou literalmente sozinho, né? E aí eu cheguei para ele e falei, e aí, Zé, como é que você está? Tá tudo bem? Ele falou, não, eu tô com um problema. E aí eu falei, você tá com problema? E quando alguém chega pra gente e fala que tá com problema, o que a gente pensa? Que é um problema sentimental, né? Ou brigou com alguém, chateado com alguém, falou alguma coisa pra você, né? Aí eu falei, poxa, ele tá com... Né? Eu pensando, né? Poxa, ele tá com um problema. Eu falei, nossa, mas que problema? Eu posso te ajudar? Aí ele falou, então, é que a professora de física, eu sempre termino logo os exercícios. A professora de física disse que ia trazer outras atividades para mim. E ela trouxe uma atividade que era lá da universidade, lá da Federal. Já era coisa de graduação de física, né? Eu acho que a professora foi trabalhando, chegou mais, professora, meu Deus, o que eu vou dar para esse A, né? E aí ela pegou algo mais complexo para estimular e tentar sanar também, porque ele fazia tudo muito rápido, né? Daí esse problema, então assim, o meu problema é que, aí ele começou a falar a fórmula do problema. E é óbvio que eu não teria como ajudar, né? Eu não sou formada em física. O pouquinho que eu lembro de física foi o que eu estudei na fisioterapia dos aparelhos, né? Que tem uns aparelhos, né? Que tem alguns conceitos de física e tal, mas nossa, eu nem lembrava mais nada. E aí eu peguei e falei, eu levei aquele impacto, né? Porque eu não tinha trabalhado com aluno autista adolescente, né? Até então. E eu levei aquele impacto, né? Que eu disse, poxa, aliás, ele é autista, ele pensa diferente, né? Ele tá adolescente, ele é um autista, ele é verbal, ele fala, ele interage ali, mas ele não deixa de ser e não deixa de pensar de uma outra forma e de ver o mundo por uma outra perspectiva, né? E aí eu acho que entra justamente de novo a questão do observar, né? Então, talvez, se eu não tivesse observado ele ali na hora do recreio, né? Se eu não tivesse observado se ele estava sozinho, se eu não chegasse perto dele, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá, né? Eu não teria tido essa experiência, e esse, né? Porque às vezes a gente precisa, né, de algo que faça a gente acordar, né? E ali eu acordei e falei, pô, olha só, ele é diferente, não adianta eu querer, né? E o Piá, assim, era um Piá fantástico, demais, nossa, inteligentíssimo, assim, né? Então, fica essa dica também, né? Essa questão de, duas dicas, gente. Eu sei que eu sou muito sentimental, todo mundo fala, eu sou mesmo. Mas, empatia é tudo, né, gente? Então, observar, ter empatia, eu acho que é primordial para a nossa vida quanto ser humano, né? Quanto ser humano. Porque é a partir disso, dessa observação e dessa questão de empatia, de você se colocar no lugar do outro, que você cresce, você amadurece, você aprende, né? E eu acho que ensinar isso também para os nossos alunos, para os nossos filhos, é essencial e primordial, tanto para criar na criança esses conceitos humanitários, quanto até mesmo para trabalhar a autonomia desses alunos e desses adolescentes. Sim, sim. E eu faço das suas palavras até para responder a pergunta também da Camila da Carolina, que ela diz exatamente sobre isso, como identificar o autismo na criança. Que é, de novo, né, a senhora disse, questão de observação, empatia, se colocar como funciona o pensamento daquela criança naquele momento, em determinadas situações, e sempre vai ter ali alguns detalhes, tanto no comportamento que a criança apresenta, ou então como ela reage a algumas situações, que vai estar ajudando para, no caso, lembrando, encaminhar a um especialista e assim formalizar um diagnóstico, ou então descartar a possibilidade de diagnóstico de autismo. Tem a questão também de fazer uma identificação
desde quando é bebezinho, né? Então, por exemplo, você é mãe e você está amamentando. Se no ato da amamentação você observar que seu filho não está interagindo com você, porque vai chegar um momento que o bebê ele interage com a mãe, né? Ele vai olhar nos seus olhos, ele vai parar de mamar e vai sorrir para você quando você falar com ele, né? Então tem algumas situações que já dá pra gente, não é assim, ah não, meu filho não interage comigo quando eu estou amamentando, meu filho é autista, oh meu Deus, não, eu tô falando isso. É que nem o Bruno já, a gente já repetiu aqui diversas vezes, né? Procure sempre um especialista e observação é tudo, né? Então, observe. Ele está com essa característica, junto com essa característica, qual é a outra característica que ele está apresentando que eu estou notando que é diferente? Quando eu olho nos olhos dele e ele não olha para mim, quando eu coloco um brinquedo ali no campo de visão dele, né? Que nem a gente falou o chocalho, que eu acho que é o brinquedo mais antigo do mundo, né? Usado desde da civilização mais antiga, né? Então, se eu coloco um chocalho ali e vejo que ele não está interagindo com o chocalho, com as cores, por que será, né? Então, eu acho que tudo é questão mesmo da observação. Então, desde bebê já dá para você observar esses sinais, né? Então, tem esses sinais. E quando for chegar a fase da criança começar a falar e você vê que ela não está falando, também já é um dos principais sinais, né? A questão da fala, não olhar nos olhos e o déficit de interagir, né? Se o bebê ele não está interagindo como deveria, de acordo com aquela faixa etária, também é algo ali para disparar um sinalzinho. Uhum. Também aqui uma pergunta da Camila. Mas existe algo físico? Em relação ao autista? Isso. Em relação à questão do autismo, tem sim distúrbios psicomotores, tá? Assim como a gente tem autistas que eles não apresentam distúrbio psicomotor, por exemplo, assim, tem autista que ele vai andar na idade correta, ele vai começar a correr na idade correta, tem autistas que já vai ter um déficit nessa questão da marcha, né, que a gente fala dentro da fisioterapia. Então, ele vai ter uma dificuldade maior no caminhar e a mãozinha dele fica assim um pouquinho para trás, ó. Deixa eu ver aqui, fica assim um pouquinho para trás quando ele começa a andar ou quando ele começa a correr, né? Então tem uma marcha um pouquinho mais assim, né, desengonçada, digamos assim, né? Então também tem sim alguns distúrbios psicomotores. Porém, esses distúrbios psicomotores geralmente ocorrem em autistas severos, tá? Em autistas síndrome de Asperger, mais leves, assim, raramente esse distúrbio psicomotor ele acontece, tá? Então acontece mais quando são autistas mais severos. Ok, perfeito. Doutora, chegamos ao fim da nossa live, até passamos um pouquinho do tempo. É um assunto bem interessante, né? Como foi dito logo no início. É um assunto bem complexo. Lembrando que acho que se fosse para resumir de uma certa forma geral, acho que o que mais auxiliaria aos pais está ajudando sempre a questão dos filhos, também os professores, que foi que onde a gente vai se bater na tecla, seria a observação, o processo de empatia, essa questão de ainda manter o contato com o seu aluno, já usando como base essas duas características que eu acabei de dizer, mesmo usando equipamentos de tecnologia, esse diálogo remoto que a gente está vivendo, essa é a questão primordial, afirmaria assim, que resumiria todo o nosso conteúdo que foi abordado. Só aproveitar também para ler mais alguns comentários aqui. A Camila Caroline. O Heitor, meu filho, que vai nascer, já tem uns 5 chocalhos para os estímulos. É exatamente isso, né? É isso aí, estimular, estimular, estimular. A estimulação, ela nunca é demais. Trabalhando a concentração já e esse contato tátil com os outros objetos já é maravilhoso. Cláudia Yamamura, tá bom, parabéns, aprendendo sempre, obrigado. Nós que agradecemos a sua presença. Com certeza, agradeço muito por cada colaboração, cada comentário aqui, foi muito, muito bom pra gente, sim. Edneia Maria Fabri, obrigada por compartilhar seu conhecimento. Deixa eu ver.
Eu acho que são esses. Então, doutora, aproveitando, muito obrigado mesmo por essa grande aula, né, que foi as questões maravilhosas, que a gente também tratou de assuntos que não são muito compartilhados, ou então não são muito discutidos hoje em dia. Agradeço pelas suas experiências, pelas suas maravilhosas dicas. Espero que tenha ajudou muito a mim, espero que tenha ajudado também a todos os que estão assistindo, aos pais, alunos, professores. Lembrando que conhecimento nunca é demais, é sempre bom estar ouvindo novas experiências, compartilhando essas experiências, compartilhando esses conhecimentos, que juntos a gente sempre vai estar melhorando ali nosso ensino, tanto na questão de qualidade também, como também melhorando o nosso pessoal como pessoa, indivíduo, sociedade, e fortalecendo um ao outro. Muito obrigado. E dou espaço também agora para a senhora fazer suas despedidas. Na verdade, sim, Bruno, eu tenho muito a agradecer, né? Que nem eu falei, eu adoro compartilhar conhecimento, eu adoro quando eu responder essas perguntas, eu adoro poder ajudar, me sinto super feliz em estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. E obrigada a todos os espectadores, os professores, professoras, pais e alunos que participaram. Tem aqui o meu muito obrigada. E eu também gostaria de aproveitar e fazer um convite para vocês me seguirem nas redes sociais, né? O meu consultório no Instagram é Todas em Terapia. Ou vocês também podem me adicionar no Facebook, que está ali no link do Bruno, tá? Então, se houver algo que eu possa ajudar, estarei sempre à disposição. Fica então a minha gratidão. Um beijo enorme a todos. Só uma coisinha aqui. Qual seria o Instagram da senhora mesmo? @todazenterapia. Dona Zen? Todazen. Toda Zen. Todazen. É de Zen, gente. Que nem eu falei, só vai de susto, gente. Então, gente, está aqui na tela, estou compartilhando para vocês. Para quem quiser seguir a doutora lá no Instagram, @todazenterapia. E no Facebook vai estar aqui marcado também a página pessoal da doutora. É só estar lá seguindo, que tenho certeza que sempre vai haver conteúdos e assuntos importantes que devem ser abordados, conhecimentos interessantes para o nosso dia a dia. E eu acho que seria isso mesmo. Então, que pena que acabou. Vamos marcar outra. Um abraço. Gente, muito obrigado a todo mundo e até a próxima live. Tchau, doutora. Muito obrigado.